Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, e eu vou apresentar para você o Teorema de Maxwell e o Teorema de Castiliano. Bom, o Teorema de Maxwell se aplica quando eu tenho mais que uma carga aplicada sobre uma estrutura, e aí se analisa a energia de deformação devido a essas duas, mais que uma carga aplicada. Por exemplo, duas cargas. A única limitação que eu tenho para a aplicação do teorema de Maxwell é que a peça esteja no regime elástico. Como nós já discutimos isso anteriormente, na nossa disciplina, sempre as estruturas estão no regime elástico. Portanto, na nossa disciplina, sempre as estruturas têm como válida a aplicação do teorema de Maxwell. Eu vou desenvolver esse teorema aplicando essas cargas P1 e P2 de duas formas. Primeira forma, primeiro caso, aplicando primeiro P1, depois P2. E segundo caso, aplicando primeiro P2 e depois P1. O fato de eu usar uma viga biapoiada com duas cargas concentradas é apenas para facilidade de desenvolvimento das equações. Poderia ser a viga engastada, a carga distribuída, não há nenhum problema. Tá? Isso é só para facilitar o equacionamento. Mas o conceito é exatamente o mesmo para qualquer caso. A única coisa que tem que ter garantido, a única limitação que tem é que tem que estar no regime elástico a peça. Bom, antes de começarmos, lembrar a definição de energia de formação ou de trabalho. Trabalho é a força aplicada multiplicada pelo deslocamento no ponto de aplicação da força na direção da força. Essa é a definição de trabalho que você aprendeu lá em física. E é energia de formação, porque é trabalho igual a energia de formação. Nós já definimos isso no primeiro capítulo dessa parte da disciplina. Bom, então, vou aplicar primeiro P1. Para aplicar primeiro P1, eu vou calcular a energia de deformação devida usando o conceito. A energia de deformação no regime elástico é 1 meio de Px. Portanto, como eu tenho dois pontos que eu vou considerar, então eu tenho 1 meio de P1 x1, ou seja, P1 vezes o deslocamento do ponto 1 devido à carga P1, mais 1 meio de P2 x21, ou seja, o deslocamento do ponto 2 devido à carga 1. Só que nesse momento P2 é nula, portanto, aquele segundo termo é nulo. A equação se resume então a 1 meio de P1 x1. Então esse é o primeiro passo do primeiro caso. Vamos aplicar P2, que é o segundo passo do primeiro caso. Então há um deslocamento no ponto 2, devido a P2, que é o x22, e há um deslocamento no ponto 1, devido à força 2, que é o x12. Vamos aplicar de novo a definição. Então, energia de deformação agora do caso A para a segunda parte, para o segundo passo. Vou pegar o primeiro e último termo, 1 meio de P2x22, que é a definição, e P1 x12. Já vou explicar porque não tem um meio nesse termo aí. Bom, somando então, energia de deformação para o caso A, primeiro passo, segundo passo, fica 1 meio de P1 x11, que é o primeiro passo, mais P1 x12, mais 1 meio de P2 x22. Essa é a energia de deformação total dessa estrutura, aplicando primeiro P1, depois P2. Bom, por que aquela parte, aquele termo não era dividido por meio? Vamos olhar o gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico força por deslocamento. Então, a primeira parte aqui é quando eu aplico P1. Regime elástico, P1 não existe, eu vou aplicando até chegar no volume de P1. E é um deslocamento x11. Muito bem. Como nós sabemos, a integral era sobre a curva, a energia de deformação é integral de P dx, portanto, é a área sobre a curva, a área de um triângulo, base vezes altura, vezes meio. Muito bem. E, ainda no primeiro passo, no primeiro caso, 1 meio de P2 x21, mas como P2 é nulo, isso dá zero, porque não há área, porque P2 é nulo, é zero. Não há área embaixo da linha Px. Aplicando agora P2, então, como nós já vimos, P2 começa em zero, vai até o valor máximo, regime elástico, é uma reta. Então é a área sobre a curva, a área de um triângulo, 1 meio de P2, x22. E finalmente, quando eu aplico P2, P1 já está totalmente aplicado no ponto 1. Então, só há o deslocamento do ponto 1. Portanto, a área sobre a curva é uma área retangular.
e a área de um retângulo é base vezes altura só, não tem um meio. Portanto, por isso que na equação não tinha um meio nesse termo. Bom, agora vamos ver o segundo caso. Vou aplicar primeiro P2 e depois P1. Muito bem. Vou aplicar a divisão de novo. Então, a deformação do segundo caso, primeiro passo, carga P2, é 1 meio de P1 x12, ou seja, deslocamento do ponto 1 devido à força 2, mais 1 meio de P2 x22, ou seja, deslocamento do ponto 2 devido à força 2. Só que nesse caso, P1 ainda não existe. Portanto, aquele primeiro termo é nulo, sobra só 1 meio de P2 x22. Bom, vamos agora aplicar o P1, P2 já está aplicado. Vamos aplicar a definição de novo. Então é 1 meio de P1 x11 mais P2 x21, porque não tem o termo meio, também vamos ver na próxima transparência. Vou somar tudo antes. Então a DG de formação para este caso B, DG total de formação é 1 meio de P2 x22 mais 1 meio de P1 x11 mais P2 x21, porque não tem um meio nesse último termo. É a mesma explicação que a gente já viu. Então, a hora que eu aplico apenas P2, regime elástico, o gráfico PX é uma reta, a área sobre a curva, a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, então meio de P2 x22. E, como não há P1, não há área sobre a curva, então P1 x12 é zero. A integral dessa parte é nula, porque não há área sobre a curva. Quando eu aplico P1 de 0 até o valor de P1, de novo, regime elástico, o diagrama PX é uma reta, portanto a área sobre a curva é a área de um triângulo, P1 x1 sobre 2, né? O meio de P1 x1. E finalmente, o último termo lá que não tem um meio, porque o P2 já está totalmente aplicado nesse momento. E eu tenho só o deslocamento do ponto 2 devido à força 1, que é o x21. Portanto, a área sobre a curva é a área de um retângulo, então não tem um meio, é base vezes altura apenas. Muito bem, eu vou definir o coeficiente de influência alfa como sendo x e j igual a φj vezes pj. Então, o termo A é o termo que relaciona x com P, desta forma apresentada. Como eu tenho 4 casas, x11, x12, x21, x22, eu vou escrever 4 vezes a mesma equação. Então, x11 é α1 P1, x12 é α12 P2, x21 é α21 P1, e x22 α22 P2. Muito bem, vou substituir x11, x12, x21, x22 nas equações de energia que nós já desenvolvemos. Então, para o caso A, então, a energia de formação é 1 meio de P1 x11 mais P1 x12 mais meio de P2 x22. x11 é α1 P1. x12 é α12 P2. E x22 é α22 P2. Vou simplificar essa equação. No primeiro termo eu tenho 2 vezes P1, P1 vezes P1. Então, vou escrever P1 α1 P1 ao quadrado. Juntei os dois P1. No segundo termo, eu tenho P1 α12 P2, vou colocar o α12 na frente, então fica α12 P1 P2. E no segundo termo, eu tenho 2 vezes o P2, então fica 1 meio de α22 P2 ao quadrado. Então essa é a energia de formação para o caso A, primeiro P1, depois P2. E para o caso B, primeiro P2, depois P1. Então, recuperando a equação de energia de formação, é 1 meio de P2, x22, mais 1 meio de P1, x11, mais P2, x21. E aí eu vou, da mesma forma, substituir os x. x22, α22, P2. x11, alfa P1, α1, P1. x22, α21, P1. E aí, de novo, eu vou juntar. O primeiro termo tem 2 vezes o P2, então é 1 meio de α22 P2 ao quadrado. No segundo termo tem 2 vezes P1, então é 1 meio de α1 P1 ao quadrado. E o terceiro termo eu vou colocar o α21 à frente, vai ficar α21 P1 P2. Muito bem. Como estou no regime elástico, vale o princípio da superposição dos esforços. O que é esse princípio? Esse princípio, pense aí no seu caso. Você tem essa mesa na sua frente, vamos dizer que você apoia a sua mão direita nessa mesa. E depois você apoia a sua mão esquerda nessa mesa. Essa mesa vai sofrer um certo deslocamento. Vamos dizer que você fizesse o contrário.
primeiro colocar sua mão esquerda sobre a mesa, depois a mão direita. Logicamente, o trocamento final nos dois casos é igual. Esse é o princípio da sobreposição dos esforços, ou seja, independente da ordem de aplicação das forças, a resultante final é igual. Isso só não vai ocorrer se a hora que eu colocar a mão direita sobre a mesa ela já quebrar. Aí já não vale mais, não é isso? Mas se estiver no regime elástico, tanto faz eu colocar a primeira mão direita depois a mão esquerda sobre a mesa, ou primeiro a mão esquerda depois a mão direita sobre a mesa. Então esse é o princípio da sobreposição dos esforços. Portanto, o resultado final é o mesmo. Aplicar primeiro P1, depois P2, ou aplicar primeiro P2, depois P1, o resultado final é o mesmo. Ou seja, o A é igual ao B. Bom, vou substituir a equação para a energia de deformação no caso A e a energia de deformação no caso B. E agora eu vou olhar essa igualdade e vou ver que dos dois lados da igualdade eu tenho um termo 1 meio alfa 1 P1 quadrado. Então eu posso simplificar, cortar os dois lados da igualdade. E eu vou ver que também eu tenho dos dois lados da igualdade o termo 1 meio de alfa 22 P2 quadrado. Então também vou simplificar. O que sobrou do lado esquerdo? Sobrou alfa 1, 2, P1, P2. E do lado direito? Alfa 2, 1, P1, P2. Isso é o que sobrou. E eu vou reescrever então. E agora eu vou ver que dos dois lados da igualdade tem P1, então eu posso simplificar. E dos dois lados da igualdade tem P2, então eu posso simplificar. Portanto, chego à conclusão que alfa 1, 2 é igual a alfa 2, 1. Se eu generalizar, alfa ij é igual a alfa ji. E este é o teorema da reciprocidade, ou teorema de Maxwell, que foi ele que apresentou pela primeira vez esse teorema da reciprocidade. Qual é a vantagem desse teorema? O que eu ganho com esse teorema? Se eu lembrar da definição do coeficiente de influência, x e j é alfa ij p j, eu posso inverter a equação e eu vou ter então que p e j é 1 sobre alfa e j, x e j. Né? O alfa e j está multiplicando P1, passa para o outro lado dividindo. Se eu lembrar que eu estou no regime elástico, P é igual a Kx. Portanto, por similaridade, eu chego à conclusão que 1 sobre alfa e j é o próprio K. Então, K e J é 1 sobre A e J, e assim por diante. Isso significa que se A e J é igual a AJI, que é o teorema de Maxwell, automaticamente K e J é igual a KJI. E se você lembrar, que a gente já viu lá na disciplina Introdução a Elementos Finitos, a matriz de rigidez que eu uso para fazer os cálculos de elementos finitos, ela é cheia desses K, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K21, K22, K33, K44 e assim por diante. Ou seja, como K1 e J é igual a KJI, então essa matriz de rigidez que eu escrevi anteriormente, eu posso substituir, por exemplo, K21 por K12, K31 por K13, K41 por K14 e Kn1 por K1n. E aí eu vou olhar essa matriz resultante e vou descobrir que eu tenho K1 em cima, K12 em cima, K12 embaixo, K13 em cima, K13 embaixo, K23 em cima, K23 embaixo. Ou seja, esse triângulo de baixo é exatamente igual ao triângulo de cima. Isso significa que eu não preciso guardar na memória do computador essa parte de baixo, que é igual a de cima. Ou seja, acabei de descobrir que se eu precisar de 1 GB para guardar os dados do meu programa lá de elementos finitos, eu não preciso mais de 1 GB. Pelo teorema de Maxwell, basta 0,6 GB. Ou seja, eu estou economizando mais ou menos, né? Porque a diagonal eu preciso manter, né? Então eu mantenho um dos dois triângulos e a diagonal. Então não é exatamente metade só que eu vou usar de memória, mas um pouquinho mais que metade. Ou seja, eu tenho uma redução de espaço necessário da ordem de 40% a 45%. Isso significa que eu consigo fazer análises muito mais complexas, com muito mais nós lá na disciplina Introdução a Elementos Finitos, só por causa do teorema de Maxwell. Essa é a maravilha do teorema de Maxwell. Ele permite que eu seja muito mais eficiente no uso do meu equipamento,
na análise por elementos finitos. Bem, teorema de Castiliano. Vamos então retomar uma das equações de energia de deformação. Por exemplo, energia de deformação no caso A. Não precisa ser, pode ser energia de deformação no caso B. Não há necessidade. Eu chego no mesmo resultado. Se você quiser tentar aí, você vê que chega no mesmo resultado. Então, vou pegar, por exemplo, energia de deformação no caso A. 1 meio de alfa 1, 2, alfa 1, P1 quadrado, mais alfa 1, 2, P1, P2, mais 1 meio de alfa 2, 2, P2 quadrado. E agora eu vou derivar essa equação em relação a alguma força, ou P1 ou P2, tanto faz. Eu vou derivar em relação a P1, só porque é a primeira, mas poder derivar em relação a P2 daria o mesmo resultado. Muito bem, então derivando, energia de deformação em relação a P1 fica a derivada de toda a equação. 1 meio de alfa 1, P1 quadrado, mais alfa 1, 2, P1, P2, mais 1 meio de alfa 2, 2, P2 quadrado em relação a P1. Como isso aí é a derivada de um polinômio, eu vou lembrar da regra da derivação, que a derivada de um polinômio é o polinômio das derivadas, então eu vou distribuir. Então nós temos a derivada de 1 meio de alfa 1, P1 quadrado em relação a P1, a derivada de alfa 1, 2, P1, P2 em relação a P1, a derivada de meio alfa 2, 2, P2 quadrado em relação a P1. Então, está aqui o primeiro termo, está aqui o segundo termo, está aqui o terceiro termo. Agora eu vou resolver cada uma dessas derivadas. Muito bem, a primeira derivada, eu simplesmente, para começar, eu peguei 1 meio de alfa 1 e tirei da derivada, porque é tudo constante, independe de P1. Então ficou 1 meio de alfa 1, derivada de P1 quadrado em relação a P1. O segundo termo, eu peguei o alfa 1, 2, P2 e tirei também da derivada, porque independe de P1. Então fica alfa 1, 2, P2, derivada de P1 em relação a P1. E o terceiro termo eu tirei tudo, porque tudo independe de P1. Eu tirei 1 meio, alfa 2, 2, P2 quadrado. Isso não sobrou nada, sobrou 1, né, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, derivada de 1 em relação a P1. Muito bem, vamos calcular essas derivadas aí. Bom, a derivada de P1 quadrado em relação a P1 é 2P1. A derivada de P1 em relação a P1 é 1. E a derivada de qualquer constante em relação a uma variável é 0. Portanto, o primeiro termo fica 1 meio vezes 2, corto, fica nada, alfa 1, P1. O segundo termo fica alfa 1, 2, P2. E o terceiro termo é nulo, porque alguma coisa vezes 0 dá 0, nem escrevi. Bom, agora eu vou lembrar a definição desse coeficiente de influência, esse alfa. Então, cortei o 2 aqui. Isso aqui deu 0. E eu vou lembrar que alfa 1, P1 é x11. E alfa 1, 2, P2 é x12. E agora, finalmente, o deslocamento do ponto 1 devido à força 1, que é x11, mas o deslocamento do ponto 1 devido à força 2, que é x12, é o deslocamento total do ponto 1. Eu acabei de descobrir que se eu pegar a equação de energia de deformação, derivar em relação a uma força, eu tenho o deslocamento do ponto de aplicação da força, na direção da força, que é a definição de trabalho. Generalizando, então, eu tenho que se eu pegar uma equação qualquer de energia de deformação, derivar em relação a uma força qualquer, eu vou ter o deslocamento do ponto de aplicação da força, na direção da força. E esse é o teorema de Castiliano. Com esse teorema de Castiliano, eu tendo energia de deformação e eu tendo uma força aplicada, eu posso calcular o deslocamento no ponto de aplicação da força, que é a primeira aplicação direta desse teorema de Castiliano para nós. Ou seja, a partir desse momento, eu consigo calcular o deslocamento de qualquer ponto, de qualquer estrutura, basta estar no regime elástico, é a única limitação minha. Eu calculo o deslocamento de qualquer ponto, de qualquer estrutura, desde que haja uma força aplicada nesse ponto. Nós vamos discutir mais para frente, na próxima aula, o princípio do trabalho virtual. Esse teorema é tão forte que eu posso até usar uma força virtual. Nós vamos discutir isso em mais detalhe na próxima aula. E eu posso determinar a reação em um apoio de uma estrutura qualquer. É só eu chamar P de reação no apoio e X de X no apoio, ou seja, deslocamento no apoio.
Como por definição eu sei que o deslocamento no apoio é nulo na direção da reação no apoio, essa é a definição de apoio, de fixação, né? Eu tenho então, tenho o x, portanto basta calcular o r, que é a reação. É só inverter a equação e calcular a reação no apoio, que nós vamos fazer exercício disso, vamos aplicar esse teorema nas próximas aulas. E vamos calcular reações nos apoios de qualquer estrutura. Basta ela estar no regime elástico, ou seja, essa é a base do cálculo hiperestático. Que agora eu posso calcular a reação em qualquer estrutura. Não precisa ser uma estrutura isostática. Qualquer, só precisa estar no regime elástico. Bom, demais casos de carregamento, momento fletor e momento de torção, nós não vamos desenvolver, eu só vou apresentar a equação, mas é similar. Né? Então, a derivada de 1 em relação ao dm é θ, que é o deslocamento angular devido ao momento, e a derivada de 1 em relação a mt, que é o torque, é igual ao deslocamento ângulo de torção. Né? Portanto, eu tenho todas as equações. Se for aplicação de flexão, se for aplicação de carga, se for aplicação de torção. Para qualquer caso, eu tenho a minha equação para calcular deslocamento em qualquer ponto e a reação em qualquer estrutura. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela atenção.